Ninguém naquela rua imaginava o que realmente acontecia dentro da casa cinza de janelas fechadas. Durante anos, moradores passavam pela calçada sem desconfiar que atrás das cortinas pesadas e daquelas luzes que piscavam de madrugada, existia um segredo tão perturbador que parecia roteiro de Hollywood. Mas não era filme, era real. E tudo começou quando um brasileiro decidiu ajudar o homem mais misterioso da vizinhança. Toda noite era a mesma sensação estranha. Rodrigo sentia que estava sendo observado. Não era paranoia comum, não era impressão passageira, era algo constante, quase sufocante. Sempre que saía de casa, tinha a sensação de que alguém acompanhava cada movimento seu. Às vezes, quando olhava rapidamente para a janela da casa ao lado, percebia uma fresta mínima na cortina. Em outras ocasiões, uma sombra desaparecia assim que ele virava o rosto. A casa do vizinho parecia morta. As janelas estavam sempre fechadas. Nenhuma risada, nenhuma visita, nenhuma música, nada, só silêncio. Mas havia algo ainda pior. O homem que morava ali parecia irritado com a simples existência de qualquer pessoa ao redor. Ele não cumprimentava ninguém, não conversava, não sorria. E logo no primeiro contato com Rodrigo, já deixou claro que não queria amizade. Ele bateu na porta sem avisar. Frio, direto, olhou fixamente para o brasileiro e reclamou do arbusto que separava as casas. Disse que aquilo estava atrapalhando a saída do carro dele. Não pediu, não explicou, apenas reclamou, e foi embora sem esperar resposta. Rodrigo ficou desconfortável. Mas o que ele ainda não sabia era que aquele homem escondia algo tão absurdo que transformaria completamente sua vida. Com o passar dos dias, o clima estranho piorou. As luzes do segundo andar acendiam em horários improváveis, sempre tarde da noite. E logo depois, a cortina mexia lentamente, como se alguém estivesse espionando. Rodrigo começou a perceber detalhes perturbadores. Às vezes, saía para jogar o lixo fora e sentia olhos sobre ele. Outras vezes, estacionava o carro e percebia um reflexo vindo da janela do vizinho. Parecia que existia alguém ali dentro estudando cada passo da família. E então começaram as perguntas inevitáveis. Quem era aquele homem? Por que ele vivia isolado? O que escondia dentro daquela casa? E principalmente, por que parecia tão interessado na rotina do brasileiro? A mente de Rodrigo começou a imaginar possibilidades assustadoras. Talvez o homem fosse perigoso. Talvez estivesse envolvido em algo ilegal. Talvez escondesse armas. Talvez fosse um criminoso. Ou pior, porque havia algo naquela casa que não parecia normal. Tudo era fechado. Tudo era silencioso. Tudo era secreto. Até que um inverno brutal mudou tudo. Naquela manhã, a neve havia tomado completamente a rua. O frio era quase insuportável. Rodrigo saiu cedo para limpar a calçada junto com sua mãe. E naquele mesmo instante, o vizinho apareceu do lado de fora. Pela primeira vez, Rodrigo percebeu algo diferente. O velho estava fraco. Tentava retirar a neve, mas mal conseguia levantar os braços. Parecia sentir dores intensas nas costas. Foi então que Rodrigo fez algo que ninguém esperava. Mesmo desconfiando daquele homem estranho, decidiu ajudá-lo. Sem pedir nada, sem esperar recompensa. Ele limpou toda a neve da calçada do vizinho sozinho. E naquele instante, algo mudou completamente. O homem entrou em casa em silêncio. Alguns minutos depois, voltou segurando uma nota de $100. Tentou entregar o dinheiro ao brasileiro imediatamente. Mas Rodrigo recusou. E foi exatamente naquele momento que a muralha começou a cair. O velho finalmente sorriu. Um sorriso pequeno, estranho, quase enferrujado. Mas era a primeira vez que demonstrava algum traço humano. E então veio o convite. Entre. Foi ali que Rodrigo entrou pela primeira vez na casa mais misteriosa da rua. E o que encontrou lá dentro parecia inacreditável. Tripés espalhados, câmeras profissionais, lentes gigantes, equipamentos de iluminação, microfones, malas técnicas, monitores, cabos. A casa parecia um centro de operações secreto. Cada cômodo escondia equipamentos caríssimos. Era como entrar nos bastidores de uma produção cinematográfica clandestina. Mas isso só aumentou o mistério, porque nada fazia sentido. Se aquele homem vivia sozinho, por que possuía tanto equipamento profissional? O que exatamente ele fazia? E por que escondia tudo aquilo de todos? Rodrigo começou a frequentar a casa com mais frequência. A amizade cresceu. O brasileiro passou a ajudar o vizinho em tudo: mercado, médico, pequenos reparos, compras, remédios. Mas existia um detalhe perturbador que nunca mudava. A casa continuava sem nenhuma fotografia. Nenhuma.
nem da infância, nem dos pais, nem de esposa, nem de filhos. Nada. Era como se aquele homem nunca tivesse existido antes. E sempre que Rodrigo tentava descobrir algo sobre o passado dele, recebia respostas vagas. O velho desviava do assunto, mudava de conversa, desaparecia emocionalmente. Parecia treinado para esconder informações. E talvez estivesse mesmo, porque um dia, tudo veio à tona. Tudo aconteceu de maneira inesperada. Bill pediu ajuda para pegar um objeto no andar de cima. Rodrigo subiu as escadas lentamente. O corredor estava escuro, silencioso, pesado, até que ele viu, na parede, um quadro, e naquele exato segundo, o sangue gelou. Era uma homenagem oficial, um documento emoldurado, e nele havia uma mensagem de agradecimento pelos mais de 30 anos de serviços prestados à inteligência americana, CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Rodrigo ficou paralisado, a mente travou. Ele olhava para o quadro tentando entender se aquilo era real. O homem estranho, o vizinho rabugento, o solitário da casa fechada, era um ex-agente da CIA. Naquele instante, todas as peças começaram a se encaixar. As cortinas fechadas, a vigilância constante, o comportamento desconfiado, o silêncio absoluto, a ausência de fotos. Tudo fazia sentido agora. Mas isso também abriu perguntas ainda mais assustadoras. Que tipo de operações aquele homem realizou? Quantos segredos carregava? Quantas identidades teve? Quantas pessoas observou ao longo da vida? E principalmente, será que ele realmente estava aposentado? Ou ainda fazia algum tipo de monitoramento secreto? Rodrigo guardou aquela descoberta em silêncio, mas depois disso nunca mais conseguiu olhar para o vizinho da mesma forma. Cada conversa parecia esconder algo, cada olhar parecia calculado, cada silêncio parecia estratégico. E então veio a revelação mais dolorosa de todas. Bill estava morrendo. Leucemia. O homem misterioso sabia que tinha pouco tempo de vida. E foi nesse momento que aconteceu algo impossível de imaginar. Ele decidiu entregar todo o seu passado ao brasileiro. Pouco antes de morrer, Bill gravou um vídeo. Nas imagens, já extremamente debilitado, ele fazia uma declaração chocante. Disse que deixaria todos os seus equipamentos para Rodrigo. Tudo: câmeras, lentes, iluminação, áudio, malas técnicas, equipamentos profissionais completos. Um verdadeiro arsenal tecnológico. Mas o motivo da decisão deixou Rodrigo sem palavras. Bill explicou que durante todo aquele tempo, o brasileiro cuidou dele sem interesse, sem curiosidade invasiva, sem tentar tirar vantagem. Pela primeira vez na vida, alguém o ajudou apenas por humanidade. E talvez isso tenha abalado mais aquele ex-agente do que qualquer operação secreta que viveu. Mas a história ainda escondia uma última bomba, a mais perturbadora de todas. Quando Rodrigo começou a organizar os equipamentos herdados, encontrou arquivos gravados, vídeos, centenas deles. E ao abrir as imagens, percebeu algo inacreditável. Bill havia gravado sua rotina secretamente durante anos. Ali estavam registros do brasileiro chegando em casa, levando compras, entrando no carro, andando pela calçada, conversando com a família. Tudo filmado sem que ele soubesse. As imagens eram frias, precisas, quase clínicas, como se o ex-agente nunca tivesse deixado de agir como investigador, mesmo aposentado, mesmo doente, mesmo sozinho. Bill continuava observando, continuava registrando, continuava monitorando. E naquele momento Rodrigo entendeu algo assustador. Agentes secretos talvez nunca deixem de ser agentes. A espionagem não era apenas profissão, era parte da mente dele, parte da personalidade, parte da existência. O mais impressionante é que, apesar de tudo isso, Rodrigo não demonstra medo quando relembra a história. Pelo contrário, existe admiração, porque por trás do homem fechado, paranoico e misterioso, existia alguém profundamente quebrado pela própria vida que viveu. Alguém incapaz de confiar, alguém acostumado a esconder tudo, alguém treinado para suspeitar de qualquer pessoa. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão perturbadora, porque ela mostra que os maiores segredos podem estar escondidos na casa ao lado. Você pode viver anos perto de alguém, sem fazer ideia de quem aquela pessoa realmente é. Pode cumprimentar alguém diariamente sem imaginar o passado obscuro que ela carrega. E talvez existam mais Bills espalhados pelo mundo, homens silenciosos, discretos, observadores, vivendo vidas aparentemente normais, enquanto escondem histórias que jamais contarão a ninguém.
Até hoje, Rodrigo guarda os equipamentos deixados pelo ex-agente. Mas existe algo que ele nunca esqueceu: a sensação constante de estar sendo observado. Porque depois de descobrir toda a verdade, cada lembrança ganhou um significado diferente. As luzes acendendo na madrugada, as cortinas se movendo lentamente, os olhares silenciosos, as sombras na janela. Tudo era real. E talvez o mais assustador seja imaginar quantas vezes Bill observou a família inteira sem que ninguém percebesse. Quantas gravações ainda existem? Quantos arquivos ficaram escondidos? Quantos segredos morreram com ele? Porque um agente da CIA leva seus mistérios para o túmulo, e alguns deles, talvez nunca devam ser revelados.